Olá, pessoal! Hoje vamos começar um novo assunto no nosso curso de Desenvolvimento de Sistemas Mobile. Eu sou o professor Renato Bonfim e hoje nós vamos falar sobre Arduino. Mas antes disso, eu tenho algumas recomendações para te fazer. Separe uma xícara de café, uma xícara de chá ou um copo de suco. Procura aí na tua casa um lugar bem confortável para que você possa aproveitar essa aula o máximo possível. Qualquer dúvida ou mensagem, você pode me mandar um e-mail para renatobonfim@fiepb.org.br ou manda uma mensagem para mim a partir do nosso grupo do WhatsApp. Quais são os principais objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, nós vamos identificar alguns componentes básicos de hardware do Arduino. Em seguida, vamos conhecer um pouco da linguagem de programação do Arduino, como eu faço para declarar variáveis, passar comandos, etc. Por fim, nós vamos montar o nosso primeiro projeto com o Arduino, que é um projeto chamado Blink. Esse é o componente de lógica de programação e vamos falar sobre Arduino. Mas, Renato, o que eu vou aprender hoje? Tratando-se de hardware, nós vamos conhecer um pouco mais sobre portas digitais e portas analógicas, que são a forma que o Arduino tem para transmitir e receber informações de componentes externos. Na parte de software, nós vamos aprender o básico sobre a linguagem de programação do Arduino, o Wired. Vamos aprender a declarar variáveis e como passar alguns comandos simples para componentes externos. E depois, vamos montar o nosso primeiro projeto. O mais importante, é necessário que você tenha acesso no Tinkercad. Se você ainda não fez o teu cadastro, eu vou te mostrar já já como você faz. Se você não tem computador, procura um colega do teu curso que tenha, para vocês trabalharem em equipe. Lembrem-se, o desenvolvimento de software não é um trabalho solitário, é um trabalho de equipe e todos devem colaborar. Te encontro lá no Tinkercad, ok? Um forte abraço. Então, pessoal, já estou aqui no site do Tinkercad e agora eu vou fazer o processo de login, tá? Vou clicar em entrar e se você já tem uma conta do Senai, que você deve ter, você vai utilizar ele a partir daqui, entrar com o Google, certo? Então vou clicar aqui em entrar com o Google, vou selecionar a minha conta de trabalho. No caso, eu vou usar a minha conta do Senai, do FIEP, e você vai utilizar a tua, que você já deve ter, inclusive o e-mail e a tua senha. Caso você não tenha, entre em contato comigo para a gente providenciar isso. Na página principal do Tinkercad, na dashboard, eu tenho diversas ferramentas que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar com projetos 3D, eu posso trabalhar com blocos de código, mas nós vamos utilizar a ferramenta Circuits, tá? Nesse momento eu não tenho nenhum circuito montado, você também não deve ter. Então você vai clicar em criar novo circuito. Quando você clicar nesse botão, ele vai te dar acesso à dashboard que possibilita o trabalho com o Arduino e a simulação de alguns componentes. Para facilitar o teu processo, você seleciona nessa caixa lateral todos os componentes, tá? E aí vamos conhecer um pouco mais da interface da dashboard do Tinkercad, tá? Toda essa área cinza aqui é a área onde eu vou colocar o meu Arduino, meus componentes, ou seja, vai ser a área de visualização dos meus componentes. Esse botão ele vai habilitar a área de codificação, ou seja, eu vou poder escrever os códigos que vão permitir o funcionamento do Arduino. Esse botão, o iniciar simulação, ele liga o Arduino e executa o código que você escreveu. Se você tiver um Arduino em casa, você pode escrever o código aqui no Tinkercad, testá-lo e exportar esse circuito ou exportar esse código. Inicialmente, eu tenho aqui alguns componentes. Então, eu tenho os componentes de uso gerais, como resistores, capacitores, diodos. Eu tenho alguns componentes de entrada, tais como botões, potenciômetros, sensores de luz, que é o fotoresistor, fotodiodo, sensor de distância, que a gente vai usar alguns deles.
E eu tenho alguns dispositivos de saída. Vamos supor, um LED é um dispositivo de saída, tá? Inicialmente, eu vou selecionar o meu Arduino Uno R3, que é o meu microcontrolador, tá? Vou clicar no Arduino e vou clicar aqui. Vou modificar o nome desse Arduino, tá? Ardsenai. E aí vamos conhecer um pouco da estrutura de hardware do Arduino. Vou aplicar um zoom para que fique mais fácil de você visualizar aí na tua casa. Componentes básicos do Arduino. Eu tenho um botão para reset, tá? Que funciona como um reset do computador. No momento que eu clico nele, ele faz o reset da minha placa, ok? Eu tenho duas fontes de alimentação. Essa fonte de alimentação USB, ela também serve para que eu passe os programas escritos no computador, utilizando o Arduino IDE, para a minha memória, a minha EPROM do Arduino, para o meu microcontrolador. Eu também posso realizar a alimentação do Arduino a partir de uma fonte externa, tá? Nessa área aqui, eu tenho alguns conectores e nessa área aqui eu também tenho alguns conectores. Na aula de hoje, nós vamos conhecer as portas lógicas, as portas digitais e as portas analógicas. Desculpe, não portas lógicas. As portas digitais e as portas analógicas, tá? As portas analógicas, elas estão dispostas aqui, ó. Elas vão de A0 até A5. Elas são mais utilizadas para receber dados de algum componente externo. Vamos supor um sensor, um medidor de temperatura, algum componente que possa fazer medição, tá? As portas digitais, elas vão de 0 até 13. E a maioria dos componentes do Arduino utilizam essas portas para realizar a comunicação. Se você não entende muito sobre elétrica, nem elétrica digital, aproveita, tira uma horinha do teu tempo e faz uma pesquisa na internet para você entender um pouco mais como isso funciona, tá? É importante que a construção do nosso conhecimento seja feita também a partir da pesquisa. Lembrem-se, vocês são protagonistas da construção do conhecimento de vocês. Além das portas digitais e analógicas, eu tenho algumas portas importantes que nós vamos ver hoje. Aqui eu tenho duas portas GND e aqui eu tenho uma porta GND. O que é essa porta GND? O GND vem do inglês ground, ou seja, terra, aterramento, tá? Os componentes do Arduino, eles geralmente possuem um ânodo e um cátodo, ou seja, um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo, geralmente, ele vai ser conectado a uma porta digital ou uma porta analógica, tá? Ou seja, essa porta, ela vai ser responsável por emitir um sinal para um componente do Arduino, tá? Esse componente, ele também tem uma parte negativa, que geralmente vai ser conectado no ground, para fazer o aterramento desse componente, tá? O Arduino, ele trabalha com até 12 volts, porém, ele alimenta os seus componentes com 5 volts ou 3.3 volts, tá? Além dessas portas ground, eu tenho aqui uma porta de 5 volts adicional para conectar algum componente que precise ser alimentado com 5 volts constantes diretamente pelo Arduino, ou uma porta com 3.3, tá? Hoje nós vamos utilizar uma porta dessa, digital, e vamos utilizar uma porta para aterramento do nosso componente. Esse é o básico sobre o hardware do Arduino. Renato, como eu sei que o meu Arduino está ligado? Quando eu clico em iniciar simulação, e se você tiver um Arduino original na tua casa, tiver uma placa dessa e você conectar ela na USB e ligar no teu computador, você vai notar que esse LED ON, ele fica ligado, tá? No momento que eu parar minha simulação, ele vai ficar desligado.
Vamos agora dar uma olhada na parte de codificação do Arduino. No momento que eu clico em código, ele vai abrir para mim essa tela, mas nós não vamos trabalhar com programação em bloco, nós vamos trabalhar com programação de texto. Então, clica nessa caixa de diálogo, selecione texto. Ele vai te perguntar se você realmente quer fechar o editor de bloco. E sim, nós queremos fechar o editor de blocos, ok? Logo quando você inicia o modo de texto, ele já te traz um pequeno exemplo do código da programação do Arduino. Tem dois pontos interessantes aqui que nós temos que entender. O código, a linguagem de programação do Arduino, ela é dividida em duas seções. Eu tenho uma seção chamada Void Setup e eu tenho uma seção chamada Void Loop. O que é o Void Setup? Nessa seção, eu vou fazer a configuração das variáveis e portas. Tá? Então, vamos supor, ele já inicia aqui esse comando, pinmod, que nós vamos ver logo, ele já inicia com 13. Isso quer dizer, eu vou diminuir o zoom, isso quer dizer que se eu conectar alguma coisa na porta 13, ele vai emitir ou receber sinal. Ok? Então, declaração de variável, configuração de portas, sempre será realizado no Void Setup. O que é a seção Void Loop? Essa seção ela é responsável pelos comandos que você vai emitir, que o Arduino vai emitir para um componente. Tá? Basicamente, nós vamos ver duas coisas hoje. No Void Setup, nós vamos ver o pinmod e a declaração de variáveis. No Void Loop, nós vamos ver como emitir um sinal para um componente conectado a uma porta. Para isso, você vai precisar fazer o seguinte: clique nessa área aqui, ou clique em código para fechar, e aí você vai selecionar placas de ensaio, ok? Eu vou clicar na placa de ensaio mini e vou clicar aqui. Então, isso aqui nós chamamos também de protoboard. O que é essa protoboard? Ela permite que eu faça a conexão de componentes externos sem utilização de solda, ou seja, ela permite a prototipação, tá, antes de que eu finalize realmente um projeto. Então, ela é bastante utilizada e é bastante versátil nesse sentido, tá? O que eu vou fazer agora? Antes disso, vocês estão vendo que ela aqui é separada. Isso quer dizer que eu não consigo passar sinais de um lado para o outro, de um hemisfério para o outro da protoboard. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que conectar essa entrada para cá, ok? Depois disso, que você colocou a sua placa de ensaio, você vai selecionar um LED, ok? Então, eu vou pegar um LED comum, tá? Eu vou conectar ele aqui. Perceba que quando eu conecto, ele vai abrir essa caixinha. Eu vou botar aqui, vamos supor, LED 01. Aliás, LED azul. Vou modificar a cor desse LED. Eu quero realmente um LED azul, tá? Perceba que ele ficou encaixado aqui na entrada da protoboard, tá? E eu tenho aqui, quando eu boto o mouse aqui em cima, ele me mostra o cátodo, que é negativo, e o ânodo, que é positivo. Como nós já sabemos, o cátodo ele tem que ser ligado no ground. Mas Renato, como eu faço isso? Observe, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse em ground e vou puxar. Então, ele puxa para você um fio, tá? Então, vou clicar com o botão direito agora, para ele botar uma volta, tá? Vou clicar novamente com o botão direito e vou conectar ele aqui, ó. Verifique, observe que eu tenho agora do cátodo do LED até onde eu estou posicionando o fio, ele ficou com os pontinhos verdes.
Isso quer dizer que ele já está conectado. Vou clicar com o botão esquerdo, tá? E vou mudar a cor desse fio para preto. Vou alinhar aqui para ficar bonitinho, tá? E eu já tenho o meu LED aterrado a uma porta ground, a uma porta GND. O meu ânodo nós vamos conectar numa dessas portas aqui. Você pode utilizar qualquer uma delas, tá? Para este exemplo, eu vou utilizar a porta 7. Vou clicar aqui. Vou dar uma voltinha nele aqui, ó. E vou ligar ele à porta 7. Vou mudar a cor desse fio para vermelho. E vou alinhar aqui. Então, eu já fiz agora uma ligação entre um LED e um Arduino, tá? Então, o meu cátodo, que é a parte negativa do LED, já está devidamente aterrada. E o meu ânodo, que é positivo, já está conectado na porta 7. O que a gente vai fazer agora? Vamos programar. Eu vou apagar tudo que está aqui para a gente começar do início. No void setup, pessoal, nós vamos fazer as configurações de portas e variáveis, tá? No void loop, nós vamos passar as instruções necessárias para o funcionamento do Arduino e dos nossos componentes. Basicamente, nós vamos aprender duas coisas hoje: a declaração de configuração de uma porta e o tipo de dado que vai trafegar nessa porta, tá? Quando eu quero trabalhar com o Arduino, que eu quero configurar o modo que essa porta trabalha, nós vamos utilizar o comando pinmod, tá? Esse comando pinmod, ele vai determinar se essa porta ela é uma porta de entrada de dados, input, ou uma porta de saída de dados, output, tá? Geralmente o input você vai utilizar quando você quer fazer leitura de algum sensor. Eu tenho um sensor de presença e eu quero que quando a pessoa chegue a 10 centímetros, esse sensor dispare um motor para abrir uma porta. Então eu vou utilizar um modo de pinagem, de configuração de porta, input. Eu quero emitir um sinal para que o motor ele seja acionado. Então eu vou utilizar o output, tá? O pinmod ele tem a seguinte sintaxe: eu preciso dizer qual é a porta que está sendo configurada e qual é o tipo de sinal que vai trafegar nessa porta, tá? Então vamos declarar o pinmod. Pinmod, a porta que eu estou utilizando é a minha porta 7. Agora, qual é o tipo de sinal que vai trafegar aqui? Eu vou te dar um tempo para você me responder essa pergunta. Se você respondeu que o sinal que vai trafegar é do tipo output, você está correto, tá? Lembre-se, input é para recepção de dados. Output é para saída de dados. Então, eu já declarei como é que o meu pino 7 vai se comportar. Ou seja, a minha porta 7 era do tipo output. Vamos agora conhecer um pouco mais do void loop. O void loop é a seção que vai permitir que você execute os comandos configurados no void setup. Basicamente, nós vamos aprender hoje a fazer a escrita de dados numa porta do Arduino, tá? E aí eu tenho dois tipos de escrita. Eu tenho para as portas digitais, eu vou utilizar o comando digital write. Para as portas analógicas, as portas de A0 até A5, eu vou utilizar analog write. O tipo de sinal que vai trafegar aqui, ele vai indicar para o Arduino se a porta está
ligada ou desligada. Ou seja, eu vou configurar o estado dessa porta. Se eu quero que essa porta ela fique ligada, eu vou utilizar high. Se eu quero que a porta esteja desligada, eu vou utilizar low. E qual é a sintaxe para digital write e analog write? Porta e sinal. Em ambos você vai utilizar sempre essa sintaxe. Então, tranquilo demais, Renato. Vamos fazer agora um digital write. Digital write. A porta que eu quero ligar ou desligar é a porta 7. E aí eu vou te dar também um tempinho para você pensar qual é a diretiva que eu vou utilizar, high ou low. Se você respondeu high a essa pergunta, você está certíssimo. Eu quero acender o LED, ou seja, eu quero ligar. Eu quero que o estado da porta 7 seja ligado. Então nós podemos até melhorar essa sintaxe mudando de sinal para estado, ok? Ou seja, o tipo de sinal eu configuro no PinMod e a forma do sinal, o estado desse sinal, se é ligado ou desligado, eu configuro no Digital Write. Poxa, Renato, já escrevi tudo. E agora? Vamos executar o nosso código. Vou clicar em iniciar simulação e, olha só, eu tenho aqui o meu LED aceso. Ah, Renato, você só está fazendo isso, esse LED só está acendendo porque tem energia trafegando no Arduino. Será? Eu vou parar a simulação e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar o pino 7. Eu vou trocar esse fio que está no 7 para o 6, por exemplo. Será que minha luz vai acender? Vou iniciar a simulação. Perceba que não acende. Por que não acende? Porque o pino que eu configurei foi o pino 7 e esse pino, o tipo de sinal que trafega nele é de saída, tá? Então, você perceba que a partir do setup eu consigo configurar um pino desse e a partir do loop eu consigo dizer, olha só Arduino, o pino 7 é um pino de saída, é uma porta de saída, eu quero que você ligue essa porta para mim, tá? Vou parar a simulação e vou voltar aqui. Vou voltar o meu cabo, o meu fio, para a porta 7. Vou iniciar novamente a minha simulação, LED aceso, tá? É claro que em alguns momentos você pode receber esse tipo de mensagem, tá? O que é essa mensagem? Na verdade, alguns componentes do Arduino precisam de um resistor para poder funcionar, tá? Você faça uma pesquisa sobre resistores para você entender melhor isso aí, mas geralmente nos esquemas que você vai pegar para pesquisa em algum site ou até no site do próprio Arduino, ele vai te indicar os tipos de resistores ou de componentes que você vai utilizar, tá? Neste caso, eu vou adicionar um resistor a esse meu esquema elétrico. Como eu vou fazer isso? Tá aqui o meu resistor, tá? Esse resistor, ele tem uma resistência dado em ohms, tá? O que eu vou fazer? Alguns componentes do Arduino, no Tinkercad eu posso rotacioná-los, tá? Então, olha só, eu vou colocar esse meu resistor aqui, ó. E agora eu vou ligar o meu fio vermelho nessa saída aqui do resistor. Então, ou seja, o meu sinal, ele sai da porta 7, trafega aqui, entra no resistor para ir aqui, para ir sim ir para o ânodo, ok? Então, quando eu faço a simulação agora, ele ainda está dando erro, então vamos configurar esse resistor, tá?
Esse resistor, se eu não me engano, ele precisa de 150 ohms para funcionar corretamente e não causar nenhum dano ao LED, tá? Ó. Tá vendo que a mensagem apagou aqui? O que é aquela mensagem? Vamos supor que eu bote um resistor aqui de 15 ohms, tá? Vou iniciar. Atualmente, olha a mensagem. A corrente que o LED está recebendo é de 40,3 miliamperes. E o máximo recomendado é de 20 miliamperes. Então, você pode ocasionar ou uma diminuição da vida útil desse LED ou a queima do componente. Tá? É sempre interessante você verificar quando você for trabalhar com Arduino qual é, tá, a amperagem que você precisa para esse componente, ok? Vou parar a simulação novamente, vou adicionar aqui meus 150, tá, no meu resistor e voilá, LED funcionando normalmente. Beleza, Renato, já consigo acender um LED. Como é que eu faço agora para desligar esse LED? Vamos dar uma olhada no nosso código. Esse nosso LED, atualmente, ele recebeu o estado de High. Se eu utilizar o Low, o que vai acontecer? No momento que eu inicio a simulação, eu não tenho mais nenhum sinal trafegando na porta 7. Ou seja, o LED ele não acende mais. Então, isso quer dizer que você pode controlar o LED em dois estados, aceso ou apagado. Sensacional! Isso nos leva ao nosso primeiro projeto, que é o projeto Blink. Ou seja, eu quero fazer com que esse LED ele pisque, ele fique acendendo e apagando, acendendo e apagando. Como o próprio nome sugere, loop, ele vai repetir esse código indefinidamente. Para que eu consiga o efeito que a gente quer, nós vamos aprender aqui um comando novo, que é o comando delay. O que é o comando delay? O comando delay, ele precisa de um tempo em milissegundos para funcionar. Então, ou seja, aqui dentro de delay, eu vou colocar um número, por exemplo, 1500 milissegundos. Quanto tempo, quantos segundos equivale a 1500 milissegundos? Faça uma pesquisa, tá? Então, olha só, o meu primeiro estado é high. Logo depois, ele vai passar 1500 milissegundos nesse estado. E eu vou agora adicionar um novo estado, que é o estado low. Vou escrever na porta 7, só que agora eu quero o LED desligado. Logo após determinar esse segundo estado, eu ainda preciso fazer mais uma coisa. Vamos acompanhar a lógica. Olha só, ele começa ligado, depois de um certo tempo ele desliga. Depois, dentro dessa lógica do void loop, depois que esse LED for desligado, ele não vai ligar de novo. Então, eu preciso adicionar mais um delay. Delay 1500. Vamos testar agora o nosso Blink. Vou iniciar a minha simulação. E olha só, consegui fazer esse LED acender, passar um tempo apagado e acender novamente. Procurem entender, construam esse modelo e procurem entender como funciona a lógica do Arduino. Familiarizem-se com a plataforma do Tinkercad, com a linguagem de programação. E para você eu deixo um desafio. Será que eu consigo simular um sinal de trânsito? Ou seja, será que eu consigo fazer um LED vermelho acender, apagar, ligar o amarelo, apagar, ligar o verde, apagar e ligar o vermelho novamente? Faça esse desafio como forma de treinar tanto a linguagem de programação do Arduino como
a prototipação utilizando o Tinkercad. Na próxima aula, nós vamos fazer esse exemplo dos 3 LEDs piscando e vamos trabalhar com o potenciômetro. Lembrem-se, sejam estudantes, não sejam alunos. Dedique-se, estude, procure o conhecimento, que com certeza você vai atingir seu objetivo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.